Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre, dar continuidade nos nossos estudos, né? E falar um pouco sobre energia responsável. Então, nós vimos nos capítulos anteriores, nós falamos sobre os tipos e as fontes de energia, como essa energia ela é distribuída, né, até chegar às nossas residências. E agora no capítulo 3, continuando o livro aí, nós vamos falar sobre a energia responsável. Então, como é que a gente pode ter, quais as ações que nós podemos ter para fazermos um consumo de energia consciente. Para dar início, vamos falar e voltar um pouco no tempo, falar sobre a Revolução Industrial, né? Que foi um marco no aumento do consumo de energia, e isso causando consequentemente o aumento nos impactos ambientais. Quanto mais energia se produz, né, para poder gerar tantos bens de consumo, mais o ambiente ele é poluído. Então, até 2019, 10% da população mundial não tinha acesso à energia elétrica. Então, é um número grande aí em relação à nossa população. Lembrando que essa responsabilidade, ela é uma responsabilidade social e ambiental, e ela cabe a todos, tá? Sem exceção. Então, quanto mais a gente tem o conhecimento, a gente vai poder praticá-lo, né? E fazer com que a gente faça essa diferença, a gente possa fazer essa diferença em relação ao consumo consciente e à sustentabilidade. Nós iremos aprender nesse capítulo como a gente deve calcular, fazer o cálculo, né? A gente pode calcular o consumo de alguns eletrodomésticos, né, que consumem energia em nossas residências. Então, como a gente pode fazer isso? Através da conta de luz, né? Todos os meses chega aí uma continha para a gente pagar, que é o consumo de energia que tivemos durante um período de 30 dias. Esse consumo, ele é calculado de acordo, né, com o que você tem de aparelhos na sua casa, quais as potências que esses aparelhos têm, e quanto maior a potência do aparelho, mais gasto de energia ele terá. Tem aí um texto que eu peguei no site do Ministério do Meio Ambiente, que ele fala um pouco sobre a produção sustentável, tá? Resumindo aqui, depois vocês deem uma pausa e vocês vão fazer a leitura desse texto, mas resumindo o que ele está falando aqui, ele trata a produção sustentável, deixa eu só grifar aqui rapidinho, a produção sustentável e também o consumo sustentável. Então, eu quero que vocês vejam aí esses dois temas, né? E que vocês gravem o que seria uma produção sustentável e o que seria o consumo sustentável. Aprendam que eu vou estar perguntando no dia que fizermos a nossa videoconferência, tá? A gente vai estar discutindo isso. Mais à frente, a gente pode ver como é feita essa medição. Então, uma vez por mês, o profissional da companhia energética, ele vai passar nas nossas residências para fazer a medição, né? Então, ele vai lá no relógio, no medidor, e vai pegar uns numerozinhos. Lembrando que cada medidor, ele tem uma esferazinha metálica que ele fica rodando. E essa esfera, ela é calibrada, né? Para cada volta que ela dá, é um valor que custa. E esse valor vai depender do estado, vai depender da região, tá? Em que nos encontrarmos. Então, é um valor que ela vai depender de cada lugar. Nesse visor, aqui, por exemplo, a gente tem mostrando a leitura do dia. Então, acima, aqui, ó. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Aqui acima, nós temos a leitura do dia, que é 4.600. Abaixo, tem a leitura do dia anterior. Então, aí a gente pode
fazendo esse cálculo, veja aí, 4.600 menos 4.590 vai dar 10 watts. Esse resultado de 10 é durante o dia, tá? Mas, nas nossas casas, esse profissional, ele só passa uma vez por mês. Então, ele vai pegar a leitura do mês anterior e subtrair com a leitura do mês atual que ele está passando. E aí vai ter o valor do consumo. Para calcular esse consumo, tem algumas grandezas que nós aprendemos no capítulo anterior, né? Tensão, corrente elétrica, potência e resistência. Se tiver dúvidas, tá? Volta no capítulo 2 e relembra esses conceitos. Lembrando que, ó, para calcular a energia elétrica, né? Essa energia, como eu já falei, ela é medida proporcionalmente. Então, quanto maior é a potência do seu aparelho, mais energia ele vai consumir. Temos aqui um exemplo que diz o seguinte: os chuveiros geralmente são instalados em uma tensão elétrica de 220 volts. Então, eu tenho aqui, ó, um chuveiro com 220 volts. A fim de aproveitar o efeito Joule de forma mais eficiente, a fim de aproveitar essa transformação de energia elétrica em térmica. No exemplo da imagem, se o cursor estiver na posição A, o chuveiro não acionará a resistência e a água permanecerá na temperatura original. Então, veja aqui, ó. Tem aqui o A. Então, se estiver nessa posição, não vai haver resistência e a água permanece à temperatura ambiente. Agora, quando posicionar em B, se posiciona aqui em B, e supondo que a resistência do chuveiro seja de 4 ohms, então está dando aí uma situação hipotética, qual será a potência elétrica total? Aí, tem que ir lá para as fórmulas que estudamos no capítulo anterior, onde tem aí potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência, ó. Deixa eu circular aqui a fórmula para vocês. Então, tendo essa fórmula, na situação B, só é substituir. Potência é o que eu quero saber. Aí, eu tenho aqui a tensão elétrica, que é de 200 volts, A ao quadrado, dividido pela resistência, que é de 4 ohms, que vai dar aí um valor de 12.100 watts, tá? Por fim, se o cursor estiver na posição C, agora vamos ver aqui na posição C. Se tiver aqui em C, como será? Se tiver na posição C, a resistência elétrica será maior que a relativa à posição B. Como o valor hipotético de 8 ohms, com esse valor, veja aí que já aumenta a resistência, pode-se obter a potência do chuveiro na mesma tensão elétrica. Então, agora, ó, o cálculo já é feito com outros valores. Agora, eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar aqui o cursor, pincel, tá? 220 continua sendo a mesma tensão elétrica, só que agora a potência aumentou. Aliás, a potência não, a resistência. A resistência agora passou de 4 para 8. Então, fazendo aí esse cálculo, 220 ao quadrado dividido por 8, a gente tem um total de 6.050, tá? Então, onde vai ser maior aí essa potência que esse chuveiro vai fazer? Em A ou em B? Em B, na posição B. Isso significa que na posição B, esse chuveiro ele vai estar na posição de inverno, então ele vai aquecer mais. Já na posição C, vai haver um menor aquecimento dessa água. Continuando aí com valores hipotéticos, diz assim: apesar dos valores da resistência elétrica desse exemplo serem hipotéticos, os valores refletem bem o gasto de energia elétrica associada ao chuveiro. Imagine que uma pessoa que mora sozinha, ela toma por dia 2 banhos de 15 minutos cada.
No final de um mês, com 30 dias, o tempo total de banho será de. Então, ele quer saber qual é o total de horas de banho dessa pessoa durante todo um mês, só que ela toma 2 banhos ao dia de 15 minutos. Então, só é feito aqui, ó, uma multiplicação. Então, ΔT, ele vai estar indicando o tempo, tá? Temos aqui 15 minutos, que é o tempo de banho, a quantidade de banhos diários e a quantidade de dias. Então, fazendo aí esse cálculo, multiplicando, 15 minutos vezes 2 dá 30, vezes 30 dá 900 minutos. Transformando minutos em hora, nós temos aí 15 horas de banho por mês, tá? Tendo 15 minutos de banho, 15 horas de banho por mês, aí agora vamos para o cálculo seguinte. Vamos considerar aqui que durante todo esse período, ela usou o chuveiro na posição inverno com potência de 12.100 watts, ou ainda 12,1 kW. Lembrando que para transformar watts em quilowatts, faz o quê? Divide por 1000. Assim, a energia elétrica gasta será de... Aí, volta lá nas fórmulas que estudamos no capítulo anterior, onde vai estar lá, energia é igual, deixa eu pegar o pincel aqui, energia é igual a potência vezes o tempo. Então, a energia é o que eu quero saber, quanto vai gastar. Qual é a potência desse chuveiro? Deixa eu apagar aí, ó, potência de 12,1 quilowatts, tá? Porque o tempo tá em hora, então a gente tem que usar quilowatts. E vezes 15 horas, que é o tempo de banho durante um mês. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter aí um resultado de 181. Deixa eu passar aqui. Aqui, ó. 181,5 kWh foi o consumo apenas de banho dessa pessoa, tá? Então, para obter o gasto desse consumo em reais, devemos multiplicar o valor comercial do quilowatts-hora, que pode ser obtido nas faturas de luz. Então, gente, depende, como eu já falei, depende da região, tá? Para que possa ser determinado esse valor. Então, em cada região, então vocês podem olhar aí eu até pedi para vocês levarem uma continha, né, de energia para a escola. Não deu tempo da gente utilizar, mas vocês vão utilizar agora, tá? Vocês podem pegar essa conta e olhar qual foi o seu consumo de energia elétrica durante o mês. E lá também vai ter qual é o preço que se paga pelo quilowatt-hora, tá? Assim, somente pelo consumo do chuveiro, a fatura dessa pessoa será no valor de... Então, foi pego aqui, ó, o custo, aí, é igual a quantidade de eletricidade, ó, quantidade de eletricidade, que é o valor, né, de quanto custa aí, igual, aí vai ser a quantidade que foi gasta vezes o valor de 1 kW de cada quilowatts-hora. Qual é o resultado que obtemos? Um custo de R$ 83,49. Esse é o valor que essa pessoa gasta apenas com o banho, tá? Ó, nós temos atividades aí. Tem uma atividadezinha na página 296 que vocês vão fazer em casa. A gente vai discutir no dia da nossa videoconferência, que vai ser no dia da nossa aula, tá? Na nossa aula normal da escola. E provavelmente o mesmo horário, mas vai ser no mesmo dia, vocês vão ser comunicados. Então, passando aí, na outra página também tem, na página 297, vocês vão ver também uma atividade onde vocês vão calcular isso nos equipamentos da casa de vocês. Então, vocês vão fazer uma pesquisa em casa mesmo, já agora que nós estamos em casa todos os dias, todas as horas, né? Vai ter muito tempo para fazer isso. E tendo conhecimento, vocês já vão saber calcular. Então, vocês vão pegar aí, tem uma tabela com a quantidade de equipamentos, né?
o tipo de equipamento, a potência dele e o tempo médio de uso. Então, eu tenho uma lâmpada, por exemplo, tenho, vamos dizer, 7 lâmpadas na minha casa. Eu vou colocar quantas? 7. Equipamentos, lâmpadas. A potência, eu vou olhar a potência, tá? Dessa lâmpada. Se ela vai ser 220, 110. Então, fazendo esse levantamento, você vai também colocar qual é o tempo de uso diário de cada uma dessa lâmpada e fazer o cálculo. Aí embaixo tem 2 perguntinhas. O que o resultado representa e há como tornar o consumo mais sustentável. Então, depois que você obtiver o resultado, você vai pensar, tem como tornar mais sustentável? Tem como eu deixar de tomar tanto banho quente sem necessidade? Então, isso aí é pra gente pensar, né? Vocês vão poder pensar. A eficiência energética. Toda vez que a gente vai comprar algum eletrodoméstico, sempre vem com um adesivozinho. Não sei se vocês já perceberam esse tipo de adesivo, que tem umas letrinhas, e essas letrinhas elas estão relacionadas qual é a eficiência energética de cada um desses aparelhos. Então, veja que tem uma torrezinha, vai do A, B, C, D, E, F, G. Então, o A vai ser o que vai consumir menos, tá? Porque ele vai ter uma potência menor. Já o G, com a potência maior, ele vai consumir mais energia elétrica. Então, é necessário que a gente observe nesses aparelhos essa letrinha antes de comprá-los, tá? Antes de utilizá-los em nossa casa. Importante. Olha, eu vou querer que vocês, aí no livro, deixa eu ver só a página, tá? Na página 301, vocês vão pesquisar um pouco. Na página 300, que é aqui da atividade, que eu falo já sobre ela, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, não dá spoiler, né? Aí, ó, Smart Grid, o que seria isso? É isso que vocês vão ver aí no livro de vocês, vão ler, fazer a leitura do que significa isso, e na nossa videoconferência a gente vai tratar e discutir sobre o que vocês entenderam, tá? Sobre esse sistema aí de energia chamado acho que é Smart Grid, né? Passando aqui, tem as atividades para vocês fazerem. Vocês vão assistir um vídeo que vai estar disponibilizado nesse link aí, é um vídeo feito pela ANEEL, a Agência Nacional, tá? De Energia. E vocês acessam esse vídeo, assistem. É um vídeo educativo, é bem legalzinho. Vocês vão pegar, depois de assistir esse vídeo, na seção interação da página 300, tem uma perguntinha no final, tá? Que fala sobre as bandeiras tarifárias. Então, existem alguns períodos que vem algumas bandeiras diferentes na nossa conta de energia. Então, a um tempo vem mais barato, outro tempo ela vem mais caro. E é isso que vocês vão ler, pesquisar e assistir o vídeo, para também a gente fazer uma socialização na nossa videoconferência. Olha, para finalizar, tem aí essa frase que eu gostaria de deixar para vocês, que diz o seguinte: só sobrevive quem se reinventa. Os demais, cedo ou tarde, entram em extinção. Então, nós estamos aí em um tempo de se reinventar, né? Aulas online, vocês estudando em casa. Então, eu sei que não é tão fácil, mas vocês têm que se superar, se reinventar em relação a isso, criar uma rotina. Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço, né, pelo dia de hoje. Gratidão a todos e até a nossa videoconferência, tá? Tchau, um abraço para vocês.